estava ali na Amazônia, a coisa pegando literalmente fogo. A gente tinha que tomar alguma providência. Era tipo, Segunda Guerra Mundial, o radar não está funcionando direito ainda. Pô, usa assim mesmo, não está perfeito. Então, aquilo que eu estou te falando, sempre tem jeito. Esse negócio de enxugar gelo, para mim, não cola. Sempre tem um jeito. Mas a gente não pode partir da premissa que não tem jeito. Senão, você não vai enxergar se você partir da premissa que não tem jeito. E quando a gente botou esse sistema, cara, começou a ser tiro ao pato. Nunca se aprendeu tanta madeira. Por isso laser, né? Ia na origem. Cara, assim, não é na origem. Na primeira, uma semana, eu assim, já estava fazendo um teste para ver. No teste já estava aprendendo. No teste nós já pegamos 3 mil metros cúbicos de madeira no teste. Eu falei, não, esse negócio é maravilhoso. Por isso que houve aquela grande apreensão. Entendeu? Não foi acaso aquilo ter acontecido. Aquilo decorreu de um aprendizado e de um avanço tecnológico que houve no mundo. E de se aplicar a tecnologia. Ô Saraiva, e você tinha total autonomia para direcionar essa grana? Tinha total. E também tinha autonomia para contratar esse tipo de serviço? Tinha. O superintendente da Polícia Federal, cara, quem manda na Polícia Federal, assim, operacionalmente falando, quem decide os dia a dia, quando a Polícia Federal está operando de forma num Estado de Direito, é o superintendente. Porque ele que está lá na ponta. Ele que está vendo o que acontece. Claro, é um cargo de confiança do diretor-geral. Né? Aí você é ordenador de despesa, você tem toda a responsabilidade. É claro, você tem que fazer um negócio bem feito, comprovar que só aquela empresa fornece aquele serviço, manda para a AGU, para a CGU. Mas a decisão de contratar é tua? É minha. Entendi. É minha. Né? Agora não é mais tua, né? Agora não é mais minha. Mas, cara, quando a gente cria o exemplo, ele não adianta. Porque o que aconteceu? Um negócio que era só ali no Amazonas, no ano seguinte eu consegui convencer outros superintendentes, mostrei para eles os resultados e eles fizeram um contrato maior. Hoje cobre o Brasil inteiro. Porra, que animal, cara. Entendeu? Então hoje nós temos... E o detalhe, cara, além das imagens, ainda entrava a inteligência artificial, que comparava a imagem dessa semana com as imagens da semana passada e dizia, esse ponto aqui estão te matando mais. E se cria alertas de, por exemplo, acima de 500 hectares de desmatamento. Alerta roxo. Então eu sei para onde direcionar a minha força operacional. E, nesse caso, não é enxugar gelo, porque a partir do momento que a polícia inviabiliza essa operação de uma forma geral, já era. Já era. Não é mais... Rapaz, pegar um ou outro. É muito fácil acabar com o desmatamento, do ponto de vista operacional. É só fechar os rios e os portos e olhar no satélite. Não tem saída. Porque madeira não... 3 mil metros cúbicos de madeira não é um negócio que você passa assim exatamente sem as pessoas notarem, né? É uma balsa. Então, como é que aconteceu aquela operação? Agora, caralho, eu fico pensando... Porra, o cara... Se ele tinha os documentos... Se ele sabia que a Polícia Federal estava embasada na apreensão e o caralho. Como é que o cara vai lá e tira uma foto na frente daquela porra? Eu fico pensando nisso de verdade. Assim, até porque eu fico pensando no suicídio político, entendeu? Mas que suicídio político, cara? É verdade, ele foi eleito agora, político, né? De novo. Cara, isso é uma questão cultural. Essa mesa aqui. Vamos lá, deixa minha mesa aí. Essa mesa aqui. Não, eu vou só fazer uma pergunta. Essa mesa aqui, isso aqui, seria mais útil para a humanidade se tivesse lá como árvore, cumprindo a função ecológica dela, ou aqui como uma mesa? Eu suponho que lá. É isso. É essa mentalidade que a gente precisa passar para as pessoas. E a gente consegue fazer isso. Antigamente não era comum as pessoas usarem pele de raposa vermelha. Hoje isso não acontece mais. Pô, a gente teve a noção de que não é admissível se abater um animal silvestre, por vezes ameaçar de extinção, para ter uma árvore. E isso tem que começar a acontecer com as árvores. Nós temos que adotar a cultura de nenhuma árvore a menos. Nós precisamos das árvores onde elas estão. Por quê? Essas famílias, se fosse de, por exemplo, madeira plantada, eucalipto ou pinos, seria tão confortável quanto, e não teríamos uma árvore a menos na natureza. Então, essa é a parada.
As pessoas não têm Então noção. eu sou um monstro porque não, essa você não é mesa, um monstro, então, você não é um Saraiva. monstro. Eu também não sabia. E eu também tenho mesa de madeira em casa. O telhado da minha casa foi feito com maçaranduba. Eu não sabia. Eu também não sabia. Até que eu fiz um teste lá com o professor Niro do INPA. Um pedacinho, ele mandou para a Alemanha para fazer o teste de carbono 14 e deu 700 anos de idade, cara. Caralho. Então as árvores da Amazônia, vários estudos científicos mostram que elas têm de 200, 300 até 1.400 anos de idade. Então não é um recurso tão renovável assim. Se a gente não cuidar, vai acabar. Vai acabar e vai acabar rápido. Como acabou naquelas outras regiões. Como acabou naquelas outras regiões. Inclusive existem artigos científicos, tem um do pesquisador chamado Minoru Kumazaki, japonês. E, lógico, né? Com esse nome não podia ser outra coisa, né? Em que o artigo, se alguém tiver curiosidade, só digitar lá, Minoru Kumazaki. Se você tirar ali Sudeste Asiático, escrever Amazônia, e entregar para alguém ler, vai achar, tá falando da Amazônia. Porque é incrível a semelhança de fraude, O processo que aconteceu de lá corrupção, estava rolando. entendeu? E tudo que a madeira movimentando a economia toda. Depois vinha o gado, depois vinha a soja, podia vir um shopping center, não importa. O que está movimentando, o que está capitalizando o negócio é a madeira. É a madeira, pô. É a madeira. Aí tem um livro do Warren Dean, que é um historiador americano já falecido, chamado A Ferro e Fogo. Fala sobre a destruição da Mata Atlântica. E o livro Selva, ele tem muito... foi inspirado... Aqui, Selva. Foi inspirado... Quem escreveu a parte de trás aqui foi o Marcos Uchoa. Isso. Eu chamo o Marcos Uchoa de meu novo velho amigo. Esse faz o L com muita raiva. Né? É isso mesmo. Vai lá, desculpa, cara. Não, mas você ia falar do livro. Não é só o L, é o C de civilização. A gente estava abrindo mão. Aquelas pessoas não são inimigas são inimigas da civilização como um todo. Pessoas que defendem as ideias mais absurdas e bizarras, coisas que a gente já tinha ultrapassado. Então, era um retrocesso em todas as áreas. Inimigos da ciência. Não dá, sabe? Não dá, sob nenhum ponto de vista. Inclusive inimigos do meio ambiente, né? Posso abrir um parênteses aqui para te fazer uma pergunta que você fica à vontade para responder ou não, tá bom? Você me falou que você fez o L. Você fez o L porque era o Lula ou porque o outro era o Bolsonaro? Porque o outro era o Bolsonaro. Porque se liga. Mas aí depende. Se Satanás fosse candidato, então, entendeu? Aí tu ia fazer o S. O que eu quero dizer é... Olha o que eu quero dizer. Deixa eu ser mais claro aqui. Tem gente que votou e defende, fez campanha e tudo mais pro Lula, mas só porque o outro candidato era o Bolsonaro. Então, na verdade, não é que eles querem o Lula, é que eles não queriam o Bolsonaro. Então, a minha pergunta, na verdade, ela é... Se fosse o Ciro, tu ia fazer o C. Se fosse o Moro, tu ia fazer o M. Foda-se, só não quero o Bolsonaro. Essa é a ideia? E não precisa responder se não quiser. Olha, Porque, afinal, o voto né? Sim, o voto é secreto. Mas eu durante a minha carreira toda, eu nunca fui ligado a essa questão de política. Eu nunca entrei nessa vibe. Mas quando aconteceu esse episódio lá na Amazônia, eu me senti sabe, um garotinho na beira da praia, fazendo um castelo de areia. Aham. Ele tá lá, faz o castelo de areia. Aí vem um grandalhão e pá, pisa no castelo de areia dele e vai embora, e foda-se. Eu me senti esse moleque, entendeu? Eu falei, porra, como é que eu faço pra ser grande? Entendeu? Pra ir lá pisar no castelo dele. Entendi. Você tá entendendo? Tá. Eu percebi que não adianta. A gente vive numa democracia e a gente tem que escolher alguém e colocar boas pessoas ali no Congresso, e se a gente ficar nessa, a política só tem gente ruim, a gente não sai do atoleiro que nós estamos, né? E eu tive um aprendizado imenso sobre democracia, política, e eu entendo como a lógica da coisa agora, porque quando entrei na polícia, por exemplo, a polícia é um outro universo. Eu já tinha 30 anos, já tinha trabalhado na Justiça Federal. Eu não era um garoto, mas quando entrei na polícia eu era um iniciante, eu não sabia nada.
E a política é a mesma coisa, é uma outra lógica. Eu não estou dizendo que melhor ou pior, mas as engrenagens são diferentes, né? É perfeito? Não, não é perfeito. Mas a democracia é sempre melhor. Então, eu votei, e eu vou sempre votar pelo... A primeira coisa que eu acho assim, qual o candidato que mais comprometido com os valores democráticos, com a dignidade da pessoa humana, com a defesa do meio ambiente? Eu não quero saber quem. Assim, eu voto nesse cara. Agora, nessa eleição estava fácil. Tá, eu gosto desse teu jeito de pensar, porque é uma posição que, bom, pelo que eu tô entendendo dessa conversa, é uma posição que não tá atrelada a um herói político, tá atrelada a valores. Exato. E quando tá atrelada a valores, irmão, eu respeito pra caralho a decisão, entendeu? Por mais que eu discorde de uma posição X, tá? Por mais que eu discorde por exemplo, sei lá, o cara é comunista, mas ele vota de acordo com esse pensamento, por mais que eu discorde, eu respeito, tá ligado? Isso que você tá me falando é legal. É diferente de falar, eu votei no candidato J porque... Caralho, pior que J eu fui certeiro. Eu falei qualquer letra e acertei. Eu votei no candidato Y porque ele representa a luta contra a corrupção. Ele, porra, é o herói que o Brasil tá precisando. Isso eu não curto muito, porque parece um troço mais religioso do que racional. E aqui os religiosos vão ficar putos comigo, mas também, foda-se, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é meio time de futebol. Aí eu não respeito muito, não. Agora, quando tem um embasamento que tem a ver com valores, caralho, eu entendo e respeito. Mas eu acho que essa deve ser a nossa forma de agir, né? E principalmente na polícia, né? Eu acho que você tem que buscar sempre estar... O que te diferencia é agir dentro da lei, né, cara? Que o bandido... Cara, assim, eu jogo com regulamento. Os militares falam uma coisa... Um amigo meu militar falava, seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem. Então, por isso que podem instaurar processos disciplinares à vontade, meu amigo. Eu não tenho... Eu durmo tranquilo. Tem outro ditado na polícia, cada um tem o travesseiro que merece. Né? Que eu falo, assim, o meu travesseiro é tranquilo. Entendi. Entendeu? Que bom, né? Que bom que você consegue dizer isso assim com tanta tranquilidade mesmo.